Fala galera, quero falar com vocês aqui sobre duas questões que caíram na UERJ e que abordam em algumas coisas que a gente aprende na introdução à cinemática. Antes de ir para as questões, é interessante que vocês já tenham assistido a um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Bom, para quem não conhece a questão, é interessante que leia e tenta fazer sozinho a questão antes de ir para a explicação, tá? Para quem já fez isso, para quem já pensou sobre o assunto, né, vamos então para o enunciado. A questão diz o seguinte: um avião sobrevoa com velocidade constante uma área devastada no sentido sul-norte em relação a um determinado observador. A figura a seguir ilustra como esse observador em repouso no solo vê o avião. Então a gente tem a imagem do avião se deslocando, né, de sul para norte. Pra gente aí é da esquerda para a direita, tá? 4 caixas idênticas de remédio são largadas de um compartimento da base do avião, uma a uma, a pequenos intervalos regulares. Nessas circunstâncias, os efeitos do ar praticamente não interferem no movimento das caixas. O observador tira uma fotografia logo após o início da queda da 4ª caixa e antes de a primeira atingir o solo. A ilustração mais adequada dessa fotografia é apresentada em alternativa A, B, C ou D. Então a gente tem 4 possibilidades de resposta aí, né? A gente tem que procurar aquela mais adequada para representar a fotografia que foi tirada pelo cara. Bom, vou pensar o seguinte, eu tenho lá uma região devastada, tudo bem, a imagem que eu escolhi não é exatamente de uma região devastada, mas, enfim, ela serve para a gente como referência, e o avião está sobrevoando essa região. Só que, à medida que ele vai andando, ele vai soltar algumas caixinhas aí no meio do caminho, né? Então vamos pensar o seguinte, o avião está lá andando, e numa determinada posição ele solta a primeira caixa. O que vai acontecer a partir disso? O avião que está andando para frente, ele vai continuar andando para frente, e a caixa que já estava em movimento junto com o avião, a tendência dela é de manter esse movimento, de continuar andando para frente. Só que como ela foi abandonada, além de andar para frente, ela vai perder altura, então ela vai cair. Então no momento posterior, a gente vai ter o avião numa posição um pouco mais adiantada, um pouco mais para frente, junto com a caixa, que também andou para frente. Só que a caixa perdeu um pouquinho de altura, tá? Nesse momento, então, a gente pode dizer que o avião vai soltar a 2ª caixa. Está lá, então, 2 caixas sendo abandonadas. O que vai acontecer com as caixas? As caixas caem e andam para frente. E o avião continua andando para frente. Então, no momento posterior, a gente vai ter isso. Percebe, então, que as caixas perderam altura, mas o avião mantém a altitude dele, tá? Chega o momento, então, de abandonar a 3ª caixa. O avião vai continuar andando para frente, as caixas continuam andando para frente, só que as caixas, além de andar para frente, elas perdem altura. Então, no momento posterior, a gente vai encontrar essas caixas com uma altitude menor, né? Agora as caixas perderam um pouco mais de altura, chega o momento então de abandonar a 4ª caixa. Então agora a gente tem 4 caixas no ar, a primeira caixa ainda não tocou o solo, está quase encostando, mas ainda não tocou. Aí o fotógrafo, o observador, vai lá e tira uma fotografia dessa situação. Quando ele capta essa imagem, ele tem aí então um momento congelado, né? A gente precisa procurar a alternativa que melhor representa essa fotografia que foi tirada depois que a 4ª caixa foi abandonada pelo avião. Bom, olhando para as alternativas, a única alternativa que coloca para a gente as caixas alinhadas com o avião é a alternativa A. Ela, então, é o nosso gabarito, é a resposta que a gente procurava. Muita gente, quando vê esse tipo de questão, fica um pouco tendencioso, né? Fica muito inclinado a marcar a alternativa letra D como resposta. Por quê? Porque ele não pensa que foi tirada uma fotografia, ele pensa na trajetória que uma das caixas percorreu. De fato, a trajetória de uma caixa, quando ela cai, é uma trajetória parabólica. Mas ele não está pedindo para a gente pegar a trajetória da caixa. É comum a gente ver uma situação como essa quando a gente fala em fotografia estroboscópica. A fotografia estroboscópica, você fotografa a mesma caixa em 4 posições diferentes. E aí dá essa sensação, né, de trajetória parabólica aqui, né, com o formato de uma parábola, que a alternativa letra D coloca para a gente. Tá? Nesse caso não foi isso que aconteceu, foi uma única fotografia com as 4 caixas no ar alinhadas com o avião, como a gente discutiu anteriormente. Tá? Se a gente estivesse falando de uma fotografia estroboscópica, você tiraria 4 fotos em momentos distintos e veria tudo numa imagem só, né? Algo parecido com isso.
Imagina, eu tirei a primeira, a segunda, a terceira e a quarta imagem, né, 4 fotografias, e aí todas as caixas aparecem juntas. Se você quiser analisar o movimento, por exemplo, de uma única caixa, eu vou analisar só o que aconteceu com a caixa 1. Então percebe que eu tirei 4 fotos em momentos diferentes, né, dessa caixinha vermelha. Então a trajetória dessa caixinha vermelha seria representada aqui por uma parábola, tá? Mas não é o que a gente tinha 4 caixas diferentes, tá? Então na fotografia ficaram as 4 caixas uma embaixo da outra, era uma única fotografia. Para você obter essa imagem que a gente está representando aqui, você teria que tirar 4 fotos sobrepostas, tá? Aquilo que a gente chama de fotografia estroboscópica, que não é o caso. Por isso a resposta é mesmo a letra A. Tá? Bom, a próxima questão, ela trabalha mais ou menos assim com o mesmo tipo de raciocínio, né? Um contexto um pouco diferente, mas o raciocínio é muito parecido. O que ela coloca pra gente? Mais uma vez, quem não conhece a questão, recomendo que leia a primeira questão, tente encontrar a resposta, né? Veja aí como você raciocina nesse tipo de cenário e depois vê a explicação, tá? A questão diz o seguinte: no interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com velocidade constante de 1000 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, na qual estão indicados 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. A gente tem ali, né, os pontos P, Q, R e S. O passageiro está ali muito próximo do ponto R, né? O copo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado pela letra. Aí, enfim, 4 alternativas também, né? Para a gente saber em qual dessas letras aí o copo vai encostar ao chão, tá? Então vou pensar isso aí em 2 cenários, tá? Primeiro é o seguinte: vamos pensar para uma pessoa que estivesse fora do avião, no solo, né, um observador na Terra, fixo na Terra, olhando para o avião. É claro que a gente não conseguiria ver dentro do avião, mas se fosse possível enxergar o que está acontecendo dentro do avião, o que a gente veria, né? Bom, a gente veria primeiro um passageiro com um copinho na mão. O que vai acontecer com esse passageiro? Esse passageiro vai andar para frente, não é isso? À medida que o tempo passa. E o copo? Já que ele soltou o copo, esse copo vai andar para frente, só que vai começar a cair. Então a gente vê que o copinho, né? Eu tentei desenhar aqui um outro copo, o copo estava aqui na mão do cara, ele soltou o copinho então andou para frente e perdeu a altura. No momento posterior, o que a gente vai ver? Um copinho que andou para frente e perdeu a altura. Então percebe que o copo saiu da mão do cara, foi perdendo altura e andando para frente, perdendo altura e andando para frente. Por que ele fez isso? Porque ele está dentro de um avião e dentro do avião ele anda para frente junto com o avião. Tudo que está dentro do avião vai andar para frente junto com ele, tá? Agora, para um observador dentro do avião, o que a gente vai ver, né? O que a gente vai poder observar? Bom, para um observador dentro do avião, a gente vai ver que o copo está na mão desse cara. Se você está dentro do avião, você está andando junto com o avião. Então, à medida que o avião anda para frente, você não vê que o avião andou para frente porque você está lá dentro andando para frente junto, né? Então o avião não te deixa para trás, diríamos assim, né? Então você vê o copo na mão do cara, o copo perdendo altura e atingindo o chão na posição R, beleza? Então, como a tendência do copo é se manter com a velocidade que o avião tinha, ele simplesmente cai atingindo o ponto R. Ele vai sempre se manter em movimento sincronizado, diríamos assim, né, com o avião. Então, à medida em que ele cai, né, ele atinge ali o ponto R. Então, a melhor resposta para a gente, né, olhando aí para as alternativas, tá, é a alternativa letra C. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço.